Olá, boa tarde! Olá, amigos e amigas, boa tarde. A gente começa falando dos ataques na Grande Vitória. Prisões, bandidos disfarçados de mendigos, menores contratados pelo crime, queima de ônibus, vejam só, você está vendo aí, em troca de dinheiro e crack. Gente, as investigações avançam e mostram como foram orquestradas as queimas de ônibus na Grande Vitória. Suzy Faria já está ao vivo com a gente, vai trazer agora os detalhes, as atualizações das investigações. Suzy, boa tarde para você. Boa tarde, Bruna, Jorge, amigos do TN. Pois é, Bruna, vocês levantaram uma questão muito importante. Quando se imagina que há uma organização, vamos ser redundantes, bem organizada, que está orquestrando todo esse terror que viveu aí a capital esses dias, vê que não, né? Porque uma das pessoas que foi aliciada para incendiar um coletivo, receberia drogas e R$50 para fazer isso. O que leva a crer que essa organização não tem tantos membros assim e destinados a fazer tudo o que se quer de uma forma voluntária. É feito através de pagamento. E você falou outra coisa muito importante. No centro de Vitória, uma câmera de segurança de uma loja flagrou o momento em que dois deles, disfarçados ali de moradores de rua, de mendigos, ficam à espreita, esperando o momento de entrar no coletivo e incendiá-lo. E se vocês repararem bem nesse vídeo, vão ver que lá no finalzinho acaba de virar ali a rua uma viatura da Polícia Militar. Foi só essa viatura terminar de passar, terminar de sumir ali na curva para que eles se levantem, entrem no coletivo e vocês vão ver o desespero dessas pessoas quando percebem o que está para acontecer e fogem dali desesperadas. Cena que aconteceu durante essa terça-feira de terror aqui na capital Vitória e na região metropolitana também. E olha, atualizando os números dessas prisões que você bem comentou aí, já temos 16. 11 pessoas foram presas no mesmo dia em que esses ataques estavam acontecendo. Entre eles, de acordo com o delegado Gabriel Monteiro, podem estar 2 adolescentes que incendiaram o carro da nossa empresa, da reportagem, e que agrediram o nosso colega de trabalho, o repórter cinematográfico que estava no veículo. 2 deles, 2 adolescentes, podem ser esses rapazes aí, ou melhor, os integrantes desse grupo que fez isso com ele. E nós conversamos hoje pela manhã com o delegado que falou exatamente dessas prisões. Vamos ouvir então o que ele tem a dizer do andamento das investigações. Vamos acompanhar o que fala o delegado Gabriel Monteiro. Dentre esses 16 presos, nós temos executores, mas também temos mandantes. As investigações estão em andamento, nós sabemos que há outros mandantes, então nós vamos aprofundar e o Estado não vai permitir esse ato de terrorismo contra os ônibus que estão circulando na Grande Vitória. Alguns desses detidos podem ter envolvimento no incêndio ao nosso carro de reportagem? Sim, podem ter envolvimento. Essa questão agora, no decorrer da investigação, no decorrer do inquérito policial, vai ser esclarecido. Foi confirmado se Marujo ainda continua aqui? Nós tivemos a confirmação do Serviço de Inteligência que ele veio ao Estado e essas questões de se ele continua ou voltou para o Estado do Rio de Janeiro tem que ser compartimentada até para não atrapalhar as investigações e as buscas em relação a ele. Pois é, como vocês viram aí, as investigações continuam e podem acontecer novas prisões durante todo esse período. Lembrando que desses 16 que foram pegos, o último foi preso ontem na Praia do Suá, quando estava dentro de um carro com mais 3 pessoas e dentro desse veículo havia galão de gasolina, peças de pano que seriam embebidas nesse material para incendiar um novo veículo. Essa pessoa também foi detida. E desse grupo que já está na cadeia, um deles responde por estupro de vulnerável, outros já tinham mandado de prisão em aberto e mais esses 2 adolescentes que foram pegos logo no início de toda a investigação, depois de terem incendiado um ônibus em Santo Antônio e também saírem machucados, porque ao jogar gasolina no ônibus, acabaram se queimando também. O que aconteceu com uma outra pessoa que também saiu com as pernas queimadas e rapidamente foi identificado
pela polícia. Tudo isso a gente lembra que foi por causa da morte, George e Bruna, de Jonathan Cândida Cardoso, de 26 anos de idade, conhecido como Bebê, que seria o segurança particular de Marujo, o Fernando Moraes Pimenta, que vem a ser um dos traficantes mais procurados aqui no estado. Marujo, segundo a informação, e a polícia, você viu aí, preferiu não tocar nesse assunto, estaria no morro. Daí começou uma investigação da polícia militar para cercar o morro e tentar prendê-lo. Quando o segurança dele, trocando tiro com os policiais, acabou morto. E ele continua sendo procurado até então. Jorge e Bruna, as investigações continuam. E como disse o delegado Gabriel Monteiro, em menos de 24 horas, 16 pessoas já foram identificadas e presas nessa operação, tendo diretamente ligação com os incêndios a ônibus que aconteceu durante essa terça-feira. George, Bruna. Suzy, eu vou pedir para nossa coordenação colocar novamente essas imagens do centro de Vitória. Impressionante. Né? Já que um desses acusados disse que colocou fogo no ônibus em troca de R$50 e também em troca de crack. Droga. Isso leva a gente pensar uma coisa, Suzy, você que está acompanhando isso desde o início, sobre essa organização, porque em menos de 10 horas, 7 ônibus foram atacados, 6 queimados e 1 metralhado. A polícia já detalhou sobre essa organização, como que isso foi feito, como essa comunicação entre esses bandidos foi realizada? Você tem informações sobre isso? Jorge, quando eles prenderam aquelas 4 pessoas que vinham do Rio de Janeiro para cá, inclusive um adolescente entre eles, foi aí que eles conseguiram descobrir como estava sendo feita essa coordenação. Tudo através do telefone, através do WhatsApp, passando mensagens de um lado e do outro. Esse grupo que estava aqui do lado de fora estava passando mensagens para aquilo que se considera dentro dessa organização o pessoal da visão, da contenção, e essas pessoas é que organizavam e arregimentavam aí outras para dar esse start de ir comprar gasolina e ir atrás de incendiar os ônibus. Inclusive nessas mensagens tinham os locais, viu? Santo Antônio, Maria Ortiz, tudo isso. Dos 16 que foram presos, 5 já foram identificados como os mandantes. E 5 também são adolescentes que estavam aí. Mas essas comunicações eram feitas via WhatsApp. Por quê? Se fossem feitas através de radiocomunicador, eles corriam o risco de, assim, com medo, né, de fazerem através da radiocomunicação, de ser ouvidos pela polícia. Então, eles estavam combinando tudo isso através do WhatsApp e tudo isso aqui de dentro, e a suspeita de que o Marujo estaria coordenando tudo isso junto ali com o seu séquito da diretoria, né, junto à galera que fica perto dele, já que esse Jonathan era muito próximo desse que hoje seria o manda-chuva lá do Complexo da Penha, no lugar da diretoria, né, principal, que já está toda na cadeia, inclusive fora do estado. George. Tá certo, Suzy. Obrigada aí pelas atualizações. É uma imagem que deixa a gente chocado mesmo, o pânico, o desespero de quem estava ali no ponto de ônibus. Daqui a pouquinho, Suzy, você está de volta com a gente também, viu, minha amiga? Obrigada. E além do pânico, né, que a gente viu aí provocado nos moradores da Grande Vitória, esses ataques, gente, deixam aí um enorme prejuízo, porque 7 ônibus foram destruídos. Para a gente ter uma ideia, cada coletivo custa em média mais de R$500 mil. Vamos chamar a repórter Vanessa Calmon. Ô Vanessa, além, claro, disso afetar diretamente a população que depende aí do transporte público, né? Na ocasião, várias linhas aí foram suspensas e agora também o prejuízo material, né, minha amiga? Com certeza, né, George? Muito boa tarde para você, para a Bruna, para todo mundo que nos acompanha de casa. Até porque, né, George, esses ônibus que foram incendiados, completamente destruídos, eles precisarão ser substituídos. E só o tempo de fabricação de um ônibus como esse dura em média aí uns 3 meses. Fora o tempo para, de fato, ele ser colocado em circulação e poder ser utilizado pelos usuários, né? Então, de fato, a população é a que acaba sendo mais prejudicada nessa história, viu? E a gente demandou a GV Bus para saber, inclusive, sobre esse prejuízo também. Você falou aí
aí que os ônibus custam, né, em média mais de R$500 mil, então 6 ônibus foram incendiados, né, completamente destruídos. Isso dá aí, num cálculo rápido, mais ou menos R$3,5 milhões para as empresas responsáveis pelos coletivos. O 7º ônibus, que também foi alvo de ataques de criminosos, ele foi depredado, né, foi alvo de disparos de arma de fogo, não precisará ser substituído, mas de fato vai precisar também passar com certeza por uma reforma e tem também um prejuízo para depois ele ser colocado mais uma vez em circulação. A gente questionou a GV Bus também em relação a esse prejuízo nas linhas, né? Esses ônibus que foram incendiados, eles faziam parte de várias linhas aí da região de Vitória, também teve um que fazia uma linha lá na Serra e a gente questionou se isso dá um prejuízo também nas linhas de ônibus e a GV Bus disse que automaticamente os ônibus são substituídos porque tem alguns coletivos, né, de reserva para serem colocados nas ruas, mas isso não tira de fato o prejuízo, tanto o prejuízo material que a gente acabou de falar aqui, R$3,5 milhões, quanto o prejuízo para a população que muitas vezes acaba ficando sem ônibus por um determinado tempo. Inclusive, a GV Bus disse que os ônibus que fazem, né, as linhas ali que passam pelo bairro da Penha e também pelo bairro São Benedito, eles ainda não estão indo até as partes mais altas, né, desses bairros. Então, mais uma vez, a população aí prejudicada. Os ônibus só vão voltar a circular nas partes mais altas quando tudo estiver normalizado. A GV Bus também trouxe um dado que, inclusive, é muito preocupante, viu, George e Bruna? Nos últimos 18 anos, 84 ônibus foram incendiados no Espírito Santo, foram completamente destruídos. E desses, 13 foram só esse ano, contando com certeza com esses 6 últimos coletivos que foram incendiados nesse último ataque, nessa última onda, né, de ataques que a gente teve aqui em Vitória. Então é realmente de chamar a atenção, principalmente do poder público, né, um ataque a um ônibus, um ataque a um coletivo é também um ataque à sociedade. George, Bruna. Disse tudo, Vanessa. Realmente precisa ir, realmente já são 16 presos, né? A polícia está atrás de outros suspeitos. Vamos aguardar as investigações. Obrigado, Vanessa. Continua internado um menino baleado na cabeça, na quadra de uma escola de Vitória. O estado de saúde dele ainda é considerado grave. O menino está em coma induzido. Apesar disso, segundo a família, a criança de 10 anos vem apresentando melhoras e pode sair da intubação na sexta-feira. Ele está no Hospital Infantil de Vitória desde a terça-feira, quando foi levado ao local após ser baleado no bairro São Cristóvão. Esse menino brincava, gente, na quadra dessa escola quando foi atingido por um tiro na cabeça. A prefeitura da capital lamentou o caso, se colocou à disposição da família. Já a Polícia Civil disse que apura de onde o tiro foi disparado e até o momento nenhum suspeito foi preso. Olha só, em Alegre, no sul do estado, um jovem foi baleado durante uma briga com um policial penal que também ficou ferido, tá? Botem as imagens na tela, por gentileza. É impressionante, tá? Confusão generalizada. As câmeras flagraram o momento em que os dois aparecem ali, primeiro conversando e em seguida já iniciam a briga. O policial, gente, chega a colocar a mão na arma, olha aí, que tá na cintura, e eles entram em luta corporal. Trocam tapas, socos e acabam, daqui a pouco a gente vai ver que eles caem no chão. É nessa hora aí, veja bem, que acontecem os disparos. Tanto o inspetor penal, de 38 anos, quanto o outro rapaz ficaram feridos, tá? Os tiros foram disparados pelo policial. O jovem tinha 4 perfurações no corpo e o inspetor 2 perfurações. A arma do agente, uma pistola 9mm e 10 munições foram apreendidas aí pela polícia. E os dois foram encaminhados a hospitais da região. A gente não sabe o estado de saúde de cada um. Agora, diante dessa confusão toda aí, gente, o policial foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e vai ser encaminhado ao presídio assim que tiver alta. A Secretaria da Justiça está acompanhando o caso e abriu uma sindicância para apurar os fatos. Ainda bem que nenhuma outra pessoa, né, Jorge, saiu ferida aí dessa confusão também. Era uma confusão entre os dois, resultado aí da violência, da intolerância, né? Por conta de uma discussão, estavam no bar, olha aí, os dois feridos, realmente podia ter acontecido uma tragédia. Essa violência sempre é irracional, né? Olha. Não existe nenhuma justificativa para esse tipo de ação. Olha, gente, uma tentativa de assalto terminou em um bandido baleado em Bento Ferreira, Vitória. A vítima é uma atleta que estava saindo do treino. Vamos conversar agora com a repórter Vanusa Santana. Vanusa já contou pra gente essa semana, né, Vanusa, o caso de um ciclista que foi esfaqueado covardemente durante um assalto e hoje uma atleta também acaba sendo vítima, né? Boa tarde para você.
Será que Vanusa está ouvindo a gente? Acho que não, acho que Vanusa não está ouvindo não, mas a gente está vendo as imagens aí, porque foi justamente na frente do ginásio onde essa atleta treinava que ela foi abordada por esse bandido com uma faca. Ela estava indo para o ponto de ônibus quando foi abordada por ele. Por sorte, o segurança, né, a pessoa que faz ali a vigia desse ginásio, percebeu o que estava acontecendo e acabou reagindo. Ele atirou no bandido, o bandido acabou baleado e, graças a Deus, a menina está bem, conseguiu escapar aí dessa tentativa de assalto. Vamos acompanhar na reportagem de Vanusa Santana. A vítima é uma atleta de 21 anos. Ela foi rendida pelo assaltante nessa rua em Bento Ferreira. Foi na noite dessa quarta-feira. Armado com uma faca, Daniel Medeiros ameaçou esfaquear a jovem, caso não entregasse o celular. Ela obedeceu. De posse do aparelho, Daniel fugiu. A atleta correu atrás e passou a gritar por socorro. Os gritos foram ouvidos pelo segurança desse complexo esportivo, de onde a atleta havia acabado de sair depois de fazer um treino de handebol. Armado, aqui de dentro, ele deu ordem de parada para o criminoso que estava aqui fora. Ao invés de obedecer, ele jogou o celular no chão da vítima e partiu para cima dele. Foi nesse momento que o segurança atirou. O disparo acertou a perna do assaltante. Daniel Medeiros de Gasperi, de 32 anos, ficou caído na calçada até a chegada da polícia. Depois de receber atendimento médico, ele acabou preso e levado para a Delegacia Regional de Vitória. Na manhã de hoje, no DML, nem de longe parecia o ladrão ousado de ontem à noite. Que tentou assaltar? O celular da vítima foi recuperado e o ladrão, agora envergonhado, foi levado para o presídio. O assalto a uma atleta nessa quarta-feira em Bento Ferreira não é o único a acontecer na região. Segundo moradores, criminosos têm agido com frequência no local. À noite isso aqui está muito deserto, o bairro está muito vulnerável, não estou vendo policiamento. À noite a gente tem medo de sair na rua, né? Porque é inseguro, eu me sinto insegura de sair. Pois é, né? Vamos chamar novamente a repórter Vanusa Santana, que deve estar ouvindo a gente agora. Ô Vanusa, os moradores estão reclamando bastante da insegurança lá no local, né, minha amiga? Bastante, George. Boa tarde para vocês no estúdio, muito boa tarde para o pessoal de casa. Como vocês viram na matéria aí, né, não é a única vez, várias pessoas já passaram essa situação e essa é a segunda vez que a gente relata, pelo menos eu entro aqui para conversar com vocês aí de casa, para contar a história de gente que passou por assalto em via pública. A gente trouxe até uns números aqui para vocês de casa. De janeiro a setembro do ano passado, em 2021, 12.079 pessoas foram assaltadas, ou seja, estavam andando ali, por algum motivo foram abordadas e rendidas por assaltantes. Nesse ano, o número já é bem maior. Nesse mesmo período, de janeiro a setembro desse ano, já são 13.650 pessoas que sofreram esse tipo de violência andando na rua, como essa moça de ontem, né, essa atleta de 21 anos que foi assaltada, abordada, rendida por um assaltante. Essa é a segunda vez que eu falo aqui, né, que relato aqui o caso de violência contra a pessoa na rua. Na segunda-feira eu trouxe a informação sobre um técnico de segurança do trabalho que foi rendido por assaltante enquanto ele pedalava. O homem acabou entrando em luta corporal aí com esse assaltante e foi esfaqueado. A gente vai trazer a atualização agora do estado de saúde dele. Ele foi esfaqueado em várias partes do corpo, incluindo no coração. Ontem ele precisou passar por uma cirurgia de emergência porque uma membrana do coração acabou sendo atingida e aí comprometeu o funcionamento do coração, mas ele já está bem, passou por cirurgia, está na UTI de um hospital particular em Vitória e a qualquer momento, segundo ele pode sim ser liberado para o quarto, né? Receber alta. A gente está aqui, né, Silvio, o seu nome, a gente está aqui torcendo por você, pela sua franca recuperação. Mas o que a gente pede às autoridades é uma providência maior, porque em todos esses locais, por exemplo, o lugar que ele passava de bicicleta, uma ciclovia na Enseada do Suá, um lugar aprazível, um lugar bonito realmente da pessoa praticar um esporte. Nesse momento ele estava ali, um cara na espreita, acabou aí usando da força, estava
com uma faca e acabou atingindo esse rapaz. A gente precisa de um melhor policiamento ali, justamente nessa localidade, e também em Bento Ferreira, que os moradores aí não aguentam mais serem vítimas de assaltos andando no meio da rua. Bruna George. Sem dúvidas, né? E ela abordou essa menina com uma faca também. Você imagina, né? Poderia ter acontecido algo muito pior ali nesse caso de Bento Ferreira. Vanusa, obrigada, tá? Pelas informações, minha amiga. Até mais. Gente, uma mulher acabou baleada ao se recusar a ir para a casa do namorado. O casal estava bebendo em um bar de Vila Velha quando esse crime aconteceu. O casal bebia neste bar em Riviera da Barra, Vila Velha, quando começou a discutir. A briga evoluiu para um atentado. O namorado estava armado e, para acabar com a discussão, teria atirado contra a companheira. De acordo com testemunhas, o casal já saiu do bar discutindo. De acordo com a polícia, o motivo é que ele queria que a namorada fosse dormir na casa dele. Ela não queria. A discussão evoluiu para dentro do veículo, quando eles saíram do bar. Testemunhas contaram que os dois saíram brigando e vieram até com a porta do carro aberta. Um primeiro tiro foi disparado um pouco mais adiante, o segundo aonde nós estamos. E foi só aí que a mulher teria saído do carro, correndo, gritando, pedindo socorro. O caso aconteceu de madrugada, por volta de 1h30. Poucas pessoas estavam na rua e quase ninguém percebeu o que estava acontecendo. A mulher foi levada para o UPA de Riviera. Ela foi atingida com um tiro no braço e outro na perna. O autor dos disparos ainda não foi encontrado. Suspeita-se que seja um policial. Bom, a polícia está investigando o crime. Olha, vamos falar agora da febre maculosa no Espírito Santo. Uma criança apresentou sintomas e aguarda o resultado do exame para saber se foi vítima da doença. Pois é. E você sabe como que a doença é transmitida, a febre maculosa? O carrapato que a gente encontra em cachorro passa a febre maculosa para humanos? Fica aí, né, uma dúvida geral em todo mundo. A nossa repórter Vanessa Calmon vai conversar com uma médica ao vivo agora para explicar tudo certinho para você. Vanessa, sejam bem-vindas. Boa tarde. Mais uma vez, boa tarde, Bruna, George, todo mundo que nos acompanha de casa. Pois é, né? Já há algum tempo que a gente vem falando sobre a febre maculosa, então acende de fato um alerta no Espírito Santo e por isso é importante a gente tirar todas as dúvidas da população. Ninguém melhor para isso. O doutor Eusanete Coser, infectologista, vai conversar um pouquinho agora com a gente para tirar então essas dúvidas. Doutora, Jorge e a Bruna já até falaram ali agora na entrada essa questão do carrapato, né? Que carrapato é esse que transmite essa doença? Ele está infectado com alguma bactéria? Ele é comumente encontrado em animais que a gente convive mais, como por exemplo cachorros? Boa tarde para a senhora. Boa tarde, obrigado pelo convite. Geralmente, assim, não é todo carrapato que é o carrapato estrela que vem transmitindo a febre maculosa. Mas não é que todo carrapato estrela vai estar contaminado com a doença, tá? O que é importante? Normalmente, carrapato de rua, de cachorro, de animais domésticos, não vem transmitindo a febre maculosa. Não é por isso que a pessoa não vai deixar de ter cuidado em tratar adequadamente, levar no veterinário os animais que cuidam, os bichinhos, quando os próprios animais também têm carrapato. Agora, o carrapato estrela, ele infecta muito animais silvestres. Então, e às vezes a gente vai ter contato com isso em trilhas, em caminhadas, né, em ambientes mais expostos à natureza. Até mesmo um ambiente rural, doutor? Sim, num ambiente rural é um local mais propício para a gente ter a contaminação. Não é todo local que vai ter. E às vezes a gente não vai ter o contato direto com uma capivara, mas a gente vai ter Aí sim, eu posso ter um carrapato que esteja em algum outro animal ou que chega em mim através de um contato na natureza, no meio ambiente. Doutora, quais são os principais sintomas da febre maculosa? Os sintomas gerais são comumente de viroses, como outras doenças. Dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, dor nas articulações. Casos graves, você pode ter sintomas como se fosse uma septicemia, e você vai ter icterícia, a urina vai estar escura, você vai ter febre muito alta, prostração. O que é importante? Se a pessoa tem a história de ter sido atacada por um carrapato e tiver qualquer sintoma de febre, de doença, tem que procurar uma unidade de saúde ou um pronto-socorro e comunicar o que aconteceu. De preferência, sintomas leves para a unidade de saúde.
Se a pessoa está com sintomas de desmaio, de febre muito alta, tremor, calafrio, que aí ele pode atacar o fígado, tem que ir para um pronto-socorro. Doutor, inclusive, esse é o caso, né, de uma família que a gente teve na casa dessa família ontem, nossa repórter Glacieri foi lá conhecer essa família porque, de fato, uma criancinha, né, apresentou alguns sintomas e a mãe achou melhor já levar na unidade de saúde e agora ele está esperando o resultado desse exame para saber se ele está com febre maculosa ou não. Vamos ver na reportagem. Eu senti uma dor aqui e dor de cabeça. A mãe conta que o menino passou por maus bocados nos últimos 10 dias. Aí ele tava brincando, quando chegou em casa, no ponto de ônibus mesmo, a gente encontrou um carrapato, que ele já tava falando que tava com dor, aonde estava o carrapato. Aí meu marido tirou o carrapato dele, mas quando chegou em casa ele já começou os sintomas do vômito e dor de cabeça. Muita dor de cabeça e muito vômito. Fui levar pro hospital. Eu tomei uma agulha bem aqui no braço e tava passando soro. A atenção da mamãe do Caleb aos primeiros sintomas da doença foi essencial para que ele estivesse assim hoje, brincando e bem. É que a febre maculosa é uma doença grave e que já matou 4 pessoas no Espírito Santo em apenas 2 semanas. Quando tiver o primeiro sintoma, tirou o carrapato do corpo, leva para o hospital, não fica esperando em casa falando que não vai ter sintoma, leva, porque aconteceu isso com meu filho várias vezes. Eu achei que era uma gastrite, mas não é. O tratamento da febre maculosa deve ser feito assim que aparecerem os primeiros sintomas. Mas é muito importante, se você por acaso tiver febre, dor no corpo, dor nas articulações, diarreia, vômito, mal-estar. Se você tiver sido picado recentemente por um carrapato, que você informe isso ao médico para ser iniciado o tratamento adequado. A orientação é evitar locais onde houver animais com carrapatos. É importante evitar áreas com alta incidência de carrapato, principalmente onde tem muitos animais silvestres, né? E se você for picado e estiver doente, que você relate logo o que aconteceu com você. E aí agora tá 100%? Tá ótimo. Tô. Que bom, né, gente? Agora, olha só, vamos pegar o gancho, então vamos falar um pouquinho sobre a prevenção, né, doutora? Muitas famílias não têm como evitar, de fato, a área rural, muitas vezes trabalham, né, nesses locais, têm acesso, moram nesses locais. Então, como prevenir? O que fazer? É importante estar usando roupas adequadas. Se eu vou ter exposição numa área de mata, se eu puder estar de bota, de roupas compridas, né? E se localizar, tiver uma picada do carrapato, se o carrapato estiver agarrado no corpo, não espremer e tentar retirar esse carrapato o mais rápido possível. Doutor Lauro uma vez deu uma dica que até um cartão de crédito é uma coisa que você vai debaixo do carrapato e tira o carrapato. Você pode ir com algum objeto fino que você consiga ir por baixo dele e jogar ele para cima. É uma possibilidade. E espremer jamais, que geralmente os carrapatos dos cachorros a gente, né, tinha esse costume, espremer jamais. Espremer jamais. E tentar retirar ele do corpo o mais rápido possível. Se você puder evitar levar crianças, por exemplo, para uma área onde você já sabe que está muito cheio de carrapato, também é uma maneira de estar prevenindo. Doutora, por exemplo, roupas claras, né? A gente sabe que o carrapato ele é meio escurinho também. Às vezes pode dificultar você ver se tem algum carrapato em você? Sim, se você está com uma roupa clara, se chegar um carrapato por cima dessa roupa, você vai conseguir ver com mais facilidade. Bom, em relação aos sintomas, né? Você falou que são sintomas de fato de uma virose e tem alguns sintomas que são mais graves, que aí você deve ir direto no pronto-socorro, por exemplo? A questão do pronto-socorro vai ser doença grave. Quem já está com uma doença em atividade ampla, a pessoa ela não vai pensar 2 vezes, porque vai estar desmaiando, vai estar vomitando, vai estar com quadros graves intensos, tremor, calafrio, pressão baixa. Então é uma pessoa que a pessoa não vai, quem está acompanhando essa pessoa não vai pensar 2 vezes, vai ver que tem que ir para o hospital. Mas teve picada de carrapato e começou dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, tem que procurar uma unidade de saúde. Doutora, só para a gente finalizar, a transmissão ela é apenas dessa forma, né? Do carrapato para o ser humano, não de pessoa para pessoa. Isso, tem que ter a picada do carrapato.
Tá certo, então muito obrigada, doutora Elzanete Coser, sempre pronta para nos ajudar, sempre pronta para trazer todas essas informações para você aí de casa. É muito importante a gente falar sobre isso. O Espírito Santo está em alerta, né, George, Bruna? Sem dúvidas, informações muito valiosas aí para todos nós. Obrigada, Vanessa, agradeço também aí a médica. Valeu, Vanessa. Olha, gente, já vamos chamar a repórter Suzy Faria, que vai atualizar para a gente sobre os ataques a ônibus na Grande Vitória, nesses ataques que aconteceram na terça-feira. Suzy, tem uma pergunta aqui para você, né? Desde terça-feira, o setor de inteligência da PM vem agindo. Tanto é que alguns ataques não aconteceram por conta da ação da polícia. De terça-feira para cá, você tem informação se o serviço de inteligência recebeu alguma informação sobre ataques ou outro tipo de agressão que seria praticada por esse grupo? Não, George, eles estão mantendo todas essas informações dentro de um sigilo muito grande, exatamente para tentar surpreender essas pessoas que têm envolvimento com os ataques que aconteceram na terça-feira. Você viu agora há pouco que o delegado Gabriel Monteiro desconversou quando o assunto é Marujo. Saber se Marujo continua aqui, se voltou para o Rio de Janeiro, onde ele está se escondendo, ele prefere não falar. Então essas informações estão sendo mantidas em sigilo, até porque a surpresa é um fator determinante quando se trata de uma investigação para prender toda essa galera. Até agora eles tiveram sucesso com essa conduta e não estão compartilhando esse tipo de informação, não. Agora, hoje pela manhã, a continuidade de se pegar esses integrantes, essas pessoas que fazem parte do PCV, desencadeou uma operação, um desdobramento da Operação Sicário, é a Operação Carcaz. O pessoal aqui do CORE, da DHPP, cumpriram mandados de prisão temporária no município de Cariacica, onde 3 pessoas foram pegas. Uma em Alto Laje, outra em Vale dos Reis e outra também no bairro Operário. Você vê, tudo tem uma linha só, né? Tá aí a facção PCV. Nessa prisão que aconteceu hoje, foram trazidos aqui para a DHPP por mandado de prisão temporário Tainara Cusine Mangas, João Pedro da Silva Ramos e Elbert Oliveira de Souza. Todos eles, as fotos estão aí, todos eles que têm uma ligação com o 1º Comando de Vitória, o PCV, que estaria por trás de todo esse terror que nós vimos na terça-feira com a queima de ônibus, como você bem falou. Foram 6 ônibus queimados, 1 metralhado, nosso veículo foi queimado também, né, nessa represália aí. E até agora essa operação já deteve 17 pessoas que teriam envolvimentos com homicídios, tráfico de drogas e também com PCV. Por que eu falei isso? Você me perguntou se o serviço de inteligência já teria alguma informação. Essa Operação Carcaz nada mais é do que a continuidade da Sicário, que pega todo esse grupo que se chama PCV e que, nessa situação de terror aqui na Grande Vitória, quis mostrar para o governo do estado que eles têm uma amplitude criminosa muito grande. Porém, a resposta da polícia foi dada à altura com a prisão de tantas pessoas, como você viu aí. E como o próprio secretário falou, colocou 350 homens só para resolver esse problema, só para identificar essas pessoas. Então, diante dessa situação, nessa operação que aconteceu hoje pela manhã, mais 3 pessoas detidas que têm envolvimento com o tráfico de drogas e teria ligação com o PCV, que, como eu disse, vem orquestrando todo esse terror depois da morte de um integrante lá da facção deles, e que transformou Vitória aí num caldeirão, né? Um fogo para tudo quanto é canto. George. Levando terror aí para toda a população também. Vamos aguardar, né, os desdobramentos, o resultado aí do trabalho da polícia. Suzy, obrigada, tá, minha amiga, pelas informações. Valeu. Olha só, um acidente entre uma moto e uma viatura da polícia no sul do estado, tá? Acidente grave, veja aí o flagrante. O motociclista, gente, ele tá seguindo pela rodovia, quando perde o controle, desequilibra e cai na pista contrária. Ele acaba atropelado pela viatura. Olha aí, o jovem de 19 anos é arrastado. Ele teve várias lesões e foi socorrido para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a PM, o rapaz fez uma ultrapassagem irregular e bateu no veículo da Polícia Militar. Esse acidente foi registrado na BR-482 em Alegre. Nós não tivemos acesso ao estado de saúde da vítima.
O jovem não tinha carteira de habilitação. Olha, hoje a nossa redação não vai nem almoçar. Não tem aquele emoji assim que faz assim, ó, de fome? Sabe por quê que não vai almoçar? Por quê? Culpa da Magá, gente. Olha aqui a Magá. Ela mandou pra gente um monte de salgadinho de altíssima qualidade, hein, E olha Bruna? só, eu comi também, estava realmente uma delícia. Todo mundo comeu aqui. A Margarete, gente, trabalhou durante 20 anos como empregada doméstica e hoje faz um sucesso com essas delícias. Empreendedores no TN. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Mini hambúrguer, pizza, salgadinhos assados, fritos, empadas doces, salgadas. São delícias ao vivo e nas redes sociais. A responsável pelo cardápio é a Margarete, conhecida como Magá. A nossa empreendedora de hoje trabalhou 20 anos como doméstica. Há 2 anos ficou desempregada. Já tinha experiência em fazer salgados e aos 42 anos de idade resolveu trabalhar por conta própria. Fiquei desempregada e foi onde que eu comecei a vender salgado. Aí é onde que eu ganho assim, minha renda dentro de dentro de casa, né? Magá tem 6 filhos, 4 são menores de idade. Em casa, ela conta com a ajuda do marido Vanderlei, que embala as encomendas. Sheila é cliente assídua. Já compro salgados dela já há bastante tempo. Nós temos uma loja de material de construção. Todo mês nós temos uma reunião e o salgadinho da Magá não pode faltar. E mesmo quando a Magá trabalhava como doméstica, ela já se destacava com salgadinhos nas festas da família. A Márcia é sobrinha da Magá e foi uma inspiração, porque ela ajudou a Magá a empreender. Como que foi, Márcia, que aconteceu? Então, nós sempre fomos muito unidas, né, desde pequenas. Então, acabou que meio que uma sempre viveu o sonho da outra. E aí eu comecei a empreender naquilo que eu faço, né, como manicure. E quando ela começou a trabalhar há 14 anos atrás, a gente estava ali sempre com ela, degustando, né, daquilo que ela fazia. E a gente sempre falou com ela, eu sempre falei com ela que ela colocava amor no que ela fazia. Então, esse era o segredo. Pontos importantes também, destacados pela consultora de carreiras Clarissa Mendes. A nossa convidada, ela partiu de doméstica a salgadeira num negócio de sucesso. E como que é possível fazer um pequeno negócio ter sucesso com essa velocidade em 2 anos? Repare que ela já tem mídia social, ela já tem um Instagram que funciona, que vende. O Instagram dela tem uma boa imagem, uma boa aparência, as fotos são boas, os salgados são bonitos, são apetitosos, eles têm tamanhos iguais, formatos iguais, e isso faz toda a diferença na alimentação. Veja que a aparência da entrega também é legal, ela arruma, ela organiza, tem um papel alumínio, eu vi na embalagem, para que mantenha quentinho, então chega para o cliente com um sabor agradável, ainda quente, como o cliente quer receber. E a Magá ainda prepara as encomendas na cozinha de casa, veste a camisa literalmente e pensa em expandir o negócio. Eu pretendo, assim, com o tempo abrir um lugarzinho para mim, que eu posso fazer meu salgado assim, não ser em casa, mas abrir uma lojinha para mim. E não tem como não experimentar essas delícias. Servidos? Ei, maravilha, na hora do almoço. Não deu para quem quis, tá? Ela mandou um monte, gente, um monte mesmo. Rapidinho, acabou. Agora, para fazer seu pedido, vai lá no Insta da Margarete, é @salgados.da.magá, @salgados.da.magá. Fala que você viu aqui no TN que ela vai dar um desconto especial, tá? Quem não gosta de um descontinho, né? Olha, gente, a seguir, não votou no primeiro turno? E agora? Paga multa? Justifica até quando? Pode votar no segundo turno? O TN te informa já já. Quinta-feira de proteção ao meio ambiente. Estudantes tiveram aula na praia de Camburi e encontraram muita coisa errada por lá que o povo andou deixando na areia. O TN1 também vai trazer ofertas de emprego do dia. Fique com a gente. Estamos de volta. A polícia ainda está em busca dos suspeitos de matar um homem com 10 tiros no bairro Cocal, em Vila Velha. De acordo com testemunhas, a vítima estava no carro com os criminosos, mas foi obrigada a descer do veículo.
O homem, identificado como Tomás, foi executado no meio da rua. Um idoso que mora na região e voltava da igreja acabou atingido pelos disparos. Ele foi socorrido com um ferimento na perna. As buscas pelos atiradores continuam. Tira dúvidas do eleitor, gente, para você que não votou aí no primeiro turno e está na dúvida se pode votar no próximo dia 30, pode sim, não é mesmo? Vamos saber agora com a repórter Manuela Machado, que vai trazer aí as informações para a gente. Quem não votou no primeiro, pode votar no segundo, né, Manu? Boa tarde a todos. Isso mesmo, Bruna. Quem não votou no primeiro pode votar no segundo. Essa é uma dúvida muito comum, mas é preciso estar com título em dia com a Justiça Eleitoral. E quem não votou no primeiro turno tem 2 meses para justificar a ausência desse voto. Tem até o dia 1º de dezembro. Já quem não conseguir votar no segundo turno tem até o dia 9 de janeiro do ano que vem para justificar essa ausência. E lembrando que alguns precisam pagar uma multa simbólica aí que varia de R$1 a R$3,50. E essa justificativa pode ser feita através do aplicativo e-Título, também pelo sistema Justifica, que pode ser acessado nos portais da Justiça Eleitoral ou pessoalmente em algum cartório eleitoral. E lembrando também que quem não justificar esse voto fica impedido aí de uma série de coisas, como, por exemplo, obter passaporte, carteira de identidade, se inscrever para um concurso público ou até mesmo assumir um cargo público. Então é importante ficar atento, né, a esse prazo. Quem não conseguiu votar e quem também não conseguir votar no segundo turno deve justificar esse voto. Eu volto aí com vocês no estúdio. Certo, Manuela, sempre importante a gente estar atento, né, esses detalhes na hora de votar. Obrigada pelas informações, minha amiga. Olha só, hoje foi dia, gente, de colocar o pé na areia para aprender sobre o meio ambiente e dar uma força para a fauna e flora do nosso litoral. Tá ventando, mas o clima tá ótimo, gente. Ó, a praia virou sala de aula. Os alunos deram uma faxina e levaram para casa, né, Bruna? Lições muito importantes. Mal tinha começado a coleta e o James já estava com um saco de lixo pesado. Um pau queimado, pacote de farinha, bala, garrafinha. O estudante e outros colegas da Escola Viva de São Pedro se juntaram em uma ação em prol do meio ambiente. A iniciativa é parte da disciplina eletiva de biodiversidade. A Alana e a Yasmin entendem a importância do tema. Além da iniciativa ser boa pro meio ambiente, a gente vai estar contribuindo com o planeta inteiro, né? A gente vai estar ajudando o planeta e tá se divertindo também limpando a praia. Os alunos têm idades entre 12 e 17 anos. A disciplina é dada pela professora de Educação Física, Marta, e pelo professor de Química, Wallace. Os dois uniram os conhecimentos em prol de conscientizar a criançada. E hoje trouxeram todo mundo para a praia de Camburi. Eles brincam aprendendo, né? Estão ajudando a natureza, o meio ambiente. Daqui a pouco a gente vai ter diversão também. Vamos jogar altinha, futevôlei, frescobol. Além das matérias obrigatórias da escola, como por exemplo matemática e português, a escola também oferece aos alunos matérias eletivas, como por exemplo essa aqui, com o tema biodiversidade. 38 alunos da escola escolheram cursar essa matéria agora, no 3º trimestre. Além de aulas teóricas, os alunos também têm aulas práticas, como essa aqui, a limpeza das praias. Além de tratarmos em sala de aula somente com vídeo, somente com a fala, a gente fez uma proposta de trazê-los aqui em campo mesmo, para sentir o que a gente fala em sala de aula, da questão da sujidade, com a questão da vegetação que está sendo tomada pelo lixo. Acabaram de ver ali ao vivo um lagarto desse tamanho, entendeu? Então a gente mostra na prática o mal que isso pode fazer, tanto na fauna como na flora local. Entre plásticos, madeiras e diversos objetos, os alunos também encontraram vida marinha. É assim que eles entendem que o lixo, além de poluir, causa prejuízos à fauna. Se as pessoas do mundo inteiro, pelo menos do país todo, contribuíssem com isso, a gente já ia ter um avanço no meio ambiente onde a gente vive.
Disse tudo, hein, Yasmin? Responsabilidade com o meio ambiente cabe a cada um de nós. Vem comigo que eu tenho um recado muito importante para você, hein? Porque chegou a sua vez de ganhar no Capixaba Cap. Vem cá, me conta, você já garantiu o seu título? Não? Então eu vou te falar a premiação. No próximo domingo tem R$130 mil no quarto prêmio. Você vai ficar de fora? Tem muito dinheiro do primeiro ao terceiro prêmio e ainda tem 10 giros de R$1.000. Não dê bobeira, né? Compre vários Capixaba Cap e concorra a R$155 mil em premiações. Faz o seguinte, aponte o seu celular para esse QR Code aqui, compre agora ou compre também no ponto de revendas mais pertinho de você. Lembre sempre de informar seu CPF e telefone quando for comprar seu título, tá? É uma forma do Capixaba Cap te identificar mais rápido. Então, no próximo domingo, tem R$130 mil no quarto prêmio. Boa sorte para vocês, viu? Ao adquirir esse título, você pode contribuir com a Vitória Down. Capixaba Cap, custa pouco sonhar. No retorno do TN1, você acompanha os gols da rodada. É rapidinho, a gente volta. Estamos de volta, gols da rodada chegando. Teve muito gol, gente, no Sub-17 de Palmeiras e Atlético Mineiro. Mas, Corinthians e Flamengo, hein, Bruna? Todo mundo na expectativa, não deu um golzinho na partida, né, gente? O título vai ser definido só na quarta-feira no Maracanã. Mas a gente, claro, vai ver também os melhores momentos desse primeiro jogo, tá? Roda aí. Pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, Palmeiras e Atlético Mineiro. Depois de saírem atrás do placar, as crias da academia buscaram o triunfo com gols de Gilberto, Márcio Vitor, Riquelme Felipe e Luiz Guilherme. Samuel e Nicolas foram os responsáveis pelos gols do time mineiro. Final, Palmeiras 4, Atlético Mineiro 2. Na partida de ida da final da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo empataram em 0-0. Apesar da rede não ter balançado, o jogo contou com boas chances. Pelo lado do Timão, Yuri Alberto teve 2 grandes chances, mas não converteu. Já no rubro-negro, Gabigol quase abriu a final com um gol antes do primeiro minuto. Depois, a melhor chance veio num chutaço de longe de Davi Luiz. Um duelo nervoso, com oportunidades para os dois lados e que deixa tudo aberto aí para a próxima quarta-feira no Maracanã, quando o título será definido. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Se tiver um vitorioso no tempo normal, ele vai sair com o título da Copa do Brasil. Quem será o ganhador? Não sei, expectativa alta. Cássio foi o melhor jogador em campo ontem. Preto e branco é o Botafogo. Então o Corinthians tá bom aí. Pronto. Meu Deus do céu. Vamos aguardar. Olha só, gente, vamos de previsão de tempo, saber como é que fica o tempo, a temperatura. Tem muito capixaba que aproveitou aí o feriado do meio da semana para curtir uma praia. Hoje é quase segunda-feira para muita gente, né? E para quem pode, hoje o dia também segue aí com sol entre poucas nuvens e calor em todas as regiões capixabas. Segunda para quem pode. Verdade. E segundo o Incapé, não deve chover, amigos. Na Grande Vitória, vento moderado no litoral já está ventando bastante. Temperatura mínima de 20, máxima de 32 graus. Meio-dia, 54 minutos, hora de encerrar o TN1 de quinta-feira. Beijo enorme para vocês e até amanhã. Beijo, até amanhã.